Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, terça-feira, dia 31 de outubro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: aqui é semelhante o reino de Deus, e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce e torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, a Sagrada Liturgia sempre é uma fonte de bênçãos e grandiosa esperança para todos aqueles que acreditam e esperam a manifestação gloriosa de nosso Deus e Salvador. Hoje, por exemplo, a descrição paulina na primeira leitura é um forte indicativo de esperança a todos os filhos de Deus. São Paulo compara o nosso tempo presente como a mulher que está às vésperas do parto. Interessante esta comparação paulina, pois se encaixa perfeitamente aos moldes de sobrevivência de toda a humanidade, significando que uma palavra escrita como essa só pode ter sido inspirada por Deus e ninguém mais. Ora, se a inspiração é divina, é porque Deus sempre quis comunicar algo deste porte a todas as gerações. O exemplo paulino é simplesmente notável, pois compare se realmente não é assim mesmo que acontece mediante a fé que professamos em Jesus Cristo. Todos os filhos de Deus sofrem amargamente com o império de Satanás neste mundo tenebroso, que de fato precisa da justiça divina. Todavia, a leitura nos inspira no caminho da esperança, a fim de que nunca esfrie ou percamos a nossa fé, pois realmente a humanidade padece com dores e variados tipos de sofrimentos e tribulações, que nada mais é do que as investidas de Satanás sobre os filhos de Deus e a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Nisto, a leitura nos inspira a permanecermos firmes na esperança, pois vivemos como se fôssemos uma mulher às vésperas do parto, que sofre tipos de dores antes de dar à luz. Mas, quando chega a criança muito esperada por tal mulher, ela se rejubila de alegria e esquece todas as suas dores. São Paulo diz que assim deve acontecer com os filhos de Deus. Todos devem aguardar esperançosos até que se revelem os filhos de Deus no momento oportuno, marcado por Deus. Como a mulher que acabou de dar à luz e está feliz com o filho, assim será a humanidade que se converteu e foi redimida de todos os seus pecados. Todos terão uma felicidade plena. Todos os filhos de Deus se rejubilarão diante da manifestação gloriosa de Deus. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, na segunda, questão 17, o artigo 2º, diz assim: o ser humano, ao menos em parte, pode ter conhecimento deste bem perfeito e eterno. Ora, como diz a Sagrada Escritura e suas interpretações escatológicas, os infiéis irão para o fogo eterno, ou seja, para o inferno. E os fiéis e tementes a Deus, que se uniram a Jesus Cristo, nosso Senhor, todos eles irão para a felicidade eterna. Realmente, vale a pena esperar com esperança, mesmo que aguardemos em meio a tipos de dores e tribulações. E como podemos ter
maiores motivações com esta esperança que emana do próprio coração santíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho, Jesus diz como devemos agir dentro do aspecto deste mundo terreno, que um dia acabará. Ele diz que temos que ser como uma espécie de semente de mostarda, que mesmo sendo pequenina, se for bem cuidada, ela crescerá e dará bons frutos. Além disso, Jesus ainda instrui que podemos ser como fermento que é misturado a uma porção de farinha para ser levedada. Traduzindo tudo isto, além de acreditar na manifestação gloriosa de nosso Senhor, como nos pede São Paulo na primeira leitura, devemos agir como tal. Se estamos esperançosos, temos que agir desta maneira. Se acreditamos em tudo isso, devemos ser como a semente de mostarda ou como fermento. A semente, mesmo sendo pequena, quando ela é bem cuidada, bem tratada, ela cresce de modo muito eficiente, a ponto de se tornar morada para incontáveis aves do céu. No caso do fermento, podemos agir em meio a toda a sociedade e mais variados locais, como também nossos lares, misturando-se ao convívio de outras pessoas, como se fôssemos o próprio fermento citado por Jesus no Evangelho. E então poderemos aumentar o número de fiéis a terem maiores esperança, como deve ser a ação do fermento quando é misturado à massa a ser levedada. Os cristãos, cheios de esperança, devem agir em meio à sociedade civil e principalmente no seio de seus lares. Desta forma, ou seremos causa de abrigo para outros, como a semente de mostarda, ou podemos nos tornar instrumentos de Deus na massa, no meio do povo, para que a fé cristã cresça em meio ao povo de Deus. Além disso, tanto Santo Ambrósio como São Beda concordam entre si que a mulher citada por Jesus no Evangelho, nesta parábola sobre o fermento, esta mulher que lança o fermento à farinha, é o papel da igreja, que sempre é vista como mãe de todos os viventes. E por esta razão, quer que todos os filhos sejam atingidos pelo mesmo fermento ou pela mesma fé cristã, que tem a sua origem em Jesus Cristo, nosso Senhor. Querido povo de Deus, sejamos como o fermento ou como a semente de mostarda. Deus abençoe você e toda a sua família.